doutrina espírita é tão rica, e ela, assim, quando você desperta a curiosidade, né? Porque essa curiosidade que está dentro de todos nós, de saber um pouco mais, de procurar saber de uma coisa que a gente assim quase não percebe no nosso dia a dia, é a filosofia, né? Então, você sabe o que é filosofia? Filosofia é o seguinte, são três perguntas. A filosofia ela se baseia em três perguntas. Quem eu sou? Da onde eu vim e para onde eu vou. Então, essas três perguntas, simples, elas mexem com a gente e empurram a gente para o conhecimento, para tentar entender, para o entendimento, tentar entender a nossa posição aqui. E a doutrina espírita, ela oferece para a gente uma gama tão vasta de esclarecimentos que você fica assim perplexo e quando você pega o gosto pelo estudo, você cada vez mais você vai se aprofundando, né? Nos assuntos da existência, da nossa existência. Então, esse aqui é só um preâmbulo, né? Então, o tríplice aspecto, ele é uma denominação que foi dada, né? Não por Kardec, tá? Ele foi dada por Emmanuel. Emmanuel, quando foi um espírito que ele teve como... Ele foi o padre Manuel da Nóbrega, na última reencarnação. E antes de ser o padre, ele foi um escravo lá na Europa e tal, e ele chegou a participar de todo o processo do cristianismo, né? Então, ele acompanhou a evolução do cristianismo desde a época do início do cristianismo, né? Até hoje, ele está atuando, mas o Emmanuel, ele traz consigo aquela carga tão cristã, né? E quem leu Emmanuel fala, nossa, e ele fala sobre o aspecto religioso mesmo. E o Chico Xavier escreveu vários livros, então essa vertente religiosa de Emmanuel ficou bem patenteada na doutrina através do Chico Xavier. Mas eu não vou falar do Emmanuel, eu vou falar de Kardec agora, né? O Kardec, o que ele fez? Ele, a partir do momento que ele começou a ter contato com os espíritos, através dos médiuns lá em Paris, na França, né? E ele percebeu que os espíritos, eles tinham uma certa identidade nas respostas, porque ele adotou um sistema, o Kardec adotou um sistema de dialético. Dialético quer dizer pergunta, repergunta, questiona e pergunta de novo e vai anotando e vai questionando os espíritos. Se vocês pegarem o livro dos espíritos, né? Se vocês pegarem o livro dos espíritos, vocês vão perceber que o Kardec ele vai exercendo a dialética. Essa dialética, ele vai tendo a resposta, mas ele não... Você pode perceber, analisem as perguntas que o Kardec faz. Então ele vai desenvolvendo o princípio básico da filosofia. Todas as filosofias da nossa história, elas se baseiam na dialética.
né? Algumas não, algumas que não se baseiam são fechadas, né? A dialética não, é uma questão aberta. Por quê? Porque você tem a tese, você joga uma tese, depois você tem a antítese, você ouve o contrário, e depois, em conjunto, você forma uma síntese. Isso é o fundamento da filosofia. Tese, síntese e antítese. E assim, começa, se não se chegou a uma conclusão, reinicia o ciclo, né? Então, é isso que nós fazemos, pelo menos aqui no Mínimos, e em muitas casas espíritas, nós questionamos, nós perguntamos, nós estudamos as perguntas, nós questionamos as perguntas. Nas reuniões mediúnicas, nós temos também, assim, exercitado de leve a dialética com os espíritos, para saber como eles estão. Quando um espírito dá uma comunicação, numa reunião mediúnica, você tenta saber quem é onde ele veio, qual que é o problema, se ele está com problema, ou se ele, às vezes ele vem também para esclarecer. Então, é o exercício da dialética, é o exercício da filosófica. É o que a gente faz, pratica, é a prática espírita. Só que é o seguinte, no Livro dos Espíritos, então vamos lá, vamos voltar ao Kardec. No Livro dos Espíritos, na primeira página, lá está escrito lá, ó, esse livro contém os princípios da doutrina espírita, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Quer dizer, não é qualquer espírito, são espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Kardec. O Kardec fez um trabalho, todos vocês sabem. Ele questionava um médium, fazia uma pergunta. Depois pegava um outro médium que não conhecia esse outro médium, fazia a mesma pergunta. E ia anotando. Quando ele percebeu que tinham várias respostas parecidas e entre desconhecidos, ele falou, poxa vida, aqui tem uma coerência. Aqui tem uma inteligência por trás disso, que é uma... E ele chamou até de revelação, porque é a revelação dos espíritos. Os espíritos, então, ele começou a fazer tantas perguntas que ele começou a catalogar, sistematizar, e aí surgiu o Livro dos Espíritos. Mas eu não quero me aprofundar nisso, nós vamos ter muito tempo para se aprofundar nas coisas. Então, esses princípios do Livro dos Espíritos, eles são imortalidade da alma. Olha só o que o livro os princípios da doutrina espírita: imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Quer dizer, os espíritos, até Kardec classificou, ele até montou uma grade de evolução espiritual, classificou, né? Ele classificou os espíritos entre os inferiores, os bons, os superiores, então, nas categorias. E pelas relações com os homens, quais são as influências, né, que os espíritos exercem em nossa vida. As leis morais. As leis morais, quando Kardec percebeu que os espíritos, eles colocaram uma questão da necessidade de se fazer o bem e de seguir o exemplo de quem? Jesus, né? Os espíritos chegaram e falaram, Kardec, a pessoa mais assim indicada para servir como guia e modelo para nós aqui é Jesus, que é o espírito mais assim avançado e mais esclarecido e mais bondoso que apareceu na humanidade até hoje.
Tá? Então, essas leis morais, elas foram montadas por Kardec a partir das leis naturais, né? Que as leis naturais são as leis que ele chama leis de Deus. E essas leis naturais são as leis universais. Então, essas leis, as leis morais, a lei da sociedade, do trabalho, as leis da sociedade, igualdade, fraternidade, caridade, a principal delas, né? Lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis morais que elas são assim uma baliza, um caminho, né? O caminho para que os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, eles sigam nas suas trajetórias e possam se balizar, né? Se orientar dentro dessas leis. Então, nós sabemos hoje que quanto mais distantes dessas leis, mais inferiores nós somos, né? Então, essa é uma relação. Então, quanto mais próximos dessas leis, quanto mais aplicarmos essas leis, mais esclarecidos nós seremos e mais perfeitos e nós estaremos conquistando essa perfeição dentro da prática dessas leis. E também nós temos aí a vida presente, o porquê que nós estamos aqui, né? O que nós estamos fazendo, o que podemos fazer, e a vida futura é o que podemos fazer, a vida presente é o que estamos fazendo, a vida e o porvir da humanidade, quer dizer, qual a nossa contribuição para o progresso da humanidade, né? Então, esses são os princípios, assim, existem, dentro dessas categorias, existem várias outras que a gente não vai entrar, mas existem os princípios, assim, que o Livro dos Espíritos aborda. Isso estou falando do Livro dos Espíritos. Depois, o Kardec vai abordar em outras obras, ele vai abordar outros pontos de observação e evolução. Então, o Kardec, depois ele escreve, depois do Livro dos Espíritos, ele escreve o Livro dos Médiuns. Depois do Livro dos Médiuns, ele escreve qual que é mesmo? O Evangelho. O Evangelho, por quê? Então, em cada livro, ele vai abordar uma característica filosófica e científica. Bom, então vamos lá. Não é só filosofia, não. O Espiritismo não é só filosofia. Vamos lá. Então, nós chegamos assim, estudando a doutrina, nós chegamos à conclusão da ciência espírita, filosofia espírita, moral espírita, que é o que o Kardec assim, colocou ciência da observação. Ciência de observação é a ciência espírita. Ele descobriu, através da observação, as leis que regem, né, essas relações entre os espíritos e a humanidade. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, já falei da filosofia, então seria a filosofia espírita, e as leis morais, a vida presente e a vida futura, e o porvir da humanidade encaixariam na moral espírita. Tá? Então nós temos aí ciência, filosofia e moral espírita. Hoje, muita gente fala, quais são as características da doutrina espírita? É ciência, filosofia e religião. Eles falam religião, mas o Kardec não fala em religião, ele quase não fala em religião nas obras dele. Ele fala moral e espírita, tá? Quem fala em religião quando o Espiritismo chegou no Brasil, ele chegou com essa carga religiosa, tá? Mas na França hoje, se você for na França hoje, encontrar um espírita lá e falar em religião, ele já vai sair correndo, porque eles não aceitam
a vertente religiosa, porque eles tiveram tanto sofrimento lá da Inquisição, daquelas coisas todas, que eles têm pavor de religião. Fala em religião, que foram tão perseguidos, né? As mulheres as médiuns foram tidas como bruxas, foram queimadas, populações inteiras foram dizimadas em nome de Deus. E o francês, ele tem, assim, dá calafrio quando fala em religião. Agora, no Brasil, a religião ela tomou uma questão assim muito interessante, que a gente precisa estudar. A religiosidade brasileira, que incorporou a doutrina espírita, o brasileiro incorporou a doutrina espírita e conseguiu assim ser o país mais espírita de todo o mundo. É o país que tem mais espíritas tem no mundo, por causa da religião, que ele abordou essa questão, desde Bezerra de Menezes. Tá? De Bezerra de Menezes para cá, o espiritismo ele teve uma forte influência religiosa. Por quê? Porque os espíritos que davam comunicações e tudo mais eram espíritos religiosos nas encarnações passadas. Então, essa vertente religiosa ela é muito forte. O Emmanuel, por exemplo, ele tem uma vertente religiosa fantástica. E e na época do Kardec também, os espíritos que deram as suas contribuições para a elaboração das obras de Kardec, a maioria, uma boa parte, não a maioria, uma boa parte deles eram espíritos que já tinham experiências na religião. Por exemplo, o Fénelon, né? O Erasto foi discípulo de Paulo, né? Do Paulo de Tarso. Então, eu não vou enumerar todos que eu não tenho assim de cabeça, mas uma boa parte dos espíritos que dão as suas impressões para a elaboração da obra para o Kardec, eles eram espíritos da igreja. Lógico, eles tinham as virtudes, né? As virtudes desenvolvidas e o conhecimento e o esclarecimento necessário para poder contribuir para o conhecimento da doutrina espírita. Aqui eu acabei de falar, o Emmanuel, ele que trouxe essa tarja, né? Esse blend, esse rótulo, né? Chamado tríplice aspecto. E ele sugeriu e afirmou que o espiritismo ele se baseia em dois pilares, ciência e filosofia, e esses dois pilares voltados para o alto, para Deus, que seria a parte religiosa. Mas vamos lá. Agora, alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, vamos tentar esclarecer. A gente não pode sair com dúvida daqui, hein? Ó, então, vamos falar um pouco da filosofia. A filosofia espírita, ela é derivada da investigação, porque o Kardec investigava e ele exercia um tipo de uma ciência, porque a ciência é investigativa, é uma ciência de observação. E foi o Kardec que elaborou, através dessa essência investigativa, que surgiu a filosofia. Né? Normalmente, é o contrário. A ciência vem depois da filosofia. Primeiro vem a filosofia. Se vocês verem um pouco a história da humanidade, é mais ou menos isso. Tem o filósofo, ele levanta as questões, depois vem a ciência comprovando. Né? Aqui, no caso do espiritismo, o Kardec, através da ciência da época, porque ele era um cientista, ele era um pesquisador, ele era uma pessoa com muito conhecimento. Então, ele investigou
catalogou, elaborou o escopo da obra e depois da filosofia veio a ciência. Depois da ciência veio a filosofia, ao contrário. Tá? Então, o que é a filosofia? Já falei, é o diálogo, que é o principal ponto, um dos principais pontos da filosofia é o diálogo. Através do diálogo é que as pessoas conseguem expor as suas ideias e assim, solidificar, né, o conhecimento. A filosofia espírita ela é uma possibilidade dialética de reflexão sobre um conhecimento que não é algo fechado. Se ficar meio confuso, é muito simples. A filosofia espírita ela não é fechada como as outras filosofias. Ela abre a possibilidade, ela é aberta, ela abre a possibilidade como um pensamento aberto para que nós possamos também participar dessas reflexões. Essa reflexão não é só do filósofo, é de todos nós. Então, a filosofia espírita chama todos nós para participar desse processo. Não é um dogma fechado. Essa verdade não é para nós aceitarmos como vaquinha representa. Exatamente. Não existe pecado em você questionar. Exato. Você pode questionar, estudar para comprovar para você e você aceitar aquilo que a gente fala a fé raciocinada. A fé raciocinada. É tudo isso, Silvia. Por isso que a doutrina, ela é uma doutrina, eles falam que a doutrina é uma doutrina libertadora. Por que ela é libertadora? Porque ela dá a chance para todos de se desenvolverem dentro do raciocínio e dentro dos estudos. Ela não é fechada como outras doutrinas que a gente sabe aí, a doutrina de outros filósofos, eu não vou nem citar, porque tem filósofos que fecham a questão e falam que nem Descartes, que nem Marx. Se você lê outros filósofos, você vai encontrar uma filosofia, uma coisa fechada e não dá oportunidade para você desenvolver e evoluir naquilo. É fechado, é a opinião daquele filósofo, acabou. Ele acha que aquilo é a verdade. Descartes, Deus para Descartes, ele é uma coisa fechada e ninguém pode questionar. Por quê? Porque ele questionou, chegou a conclusões e fechou a questão. Deus, para os espíritas, o que é? É o contrário. É uma coisa que a gente precisa descobrir. E a gente vai estar sempre questionando, sempre conhecendo mais, se aprofundando mais para poder desenvolver o raciocínio lógico. Essa grande divulgação da comunidade. Mas com a base de fora da caridade não há salvação. Exatamente. Então, aquilo assim, do assistencialismo. Muitas casas ainda são voltadas só para o assistencialismo. Exato. Não que nós não devamos fazer, né? Não. Ajudar os irmãos mais necessitados. Mas não é o foco, não é o objetivo da movimento. E hoje, como a filosofia, a reflexão, junto com a ciência, nos faz evoluir, a gente vê que, na verdade, é dentro de nós. Exatamente. Né? É a reflexão da gente se conhecer, se melhorar. Quanto mais a gente se melhorar, mais útil. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai contribuir, mais solidário a gente vai ser, mais o bem nós vamos praticar. Quanto mais a gente se conhecer. Agora, se você ficar dentro daquele universo de fingimento, de aparência e de apego às coisas supérfluas ou materiais, você vai ficar patinando ali, vai ficar perdendo tempo ali, vai ficar patinando, vai estar enxugando gelo. Agora, se você tentar se conhecer realmente como indivíduo, como ser participante da sociedade, depois eu vou ler um artigo
do Deolindo Amorim é fantástico. Tem uns pensadores que a gente arrepia, só de ler. São coisas assim, são espíritas que realmente estudam e querem ver a humanidade melhor. Isso é que é bacana. Então, vamos lá, pessoal. Senão não vai dar tempo. Vamos lá. Então, na Gênese tem o capítulo 1 da Gênese, ele enfoca a noção ampliada da humanidade. Por que ela é ampliada? Porque o Espiritismo trata da humanidade como espíritos encarnados e desencarnados, que são todos a mesma coisa. Né? Não existe sobrenatural, não existe milagre nem sobrenatural. A humanidade ela é contida através dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. Então isso amplia a nossa noção de universo, de participação, de tudo. Agora, esses dois planos dialogando, conversando, se comunicando, é que nos proporciona a riqueza. Olha só, os dois planos se questionando, dialogando, conversando, é o que nós vemos na doutrina espírita direto isso. Os médiuns servindo de intermediários e os espíritos utilizando a mediunidade para conversar, se comunicar e aprender. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que a gente está participando de um grupo aí de quinta-feira e outros grupos também, mas alguns espíritos vêm nos avisar que eles falam assim, olha pessoal, nós estamos aprendendo junto com vocês. Aqui nessa casa, é que vocês não estão vendo, mas está cheio de espíritos aprendendo junto e a gente estudando também a doutrina. Então, quer dizer, esses dois planos trabalhando juntos, eles oferecem uma riqueza assim tão grande que você se sente como um indivíduo participativo, útil dentro da sociedade. Você não é um simples ser humano ali que foi jogado ali para poder passar as experiências ruins da vida. Não é isso. Não é isso. É igual. Então, tá vendo? Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Os espíritos aprendem com a gente, e nós aprendemos com eles. Então, os dois, essa mão dupla é que faz todos crescerem, todos terem experiências e desenvolverem mais o raciocínio, o pensamento lógico, a razão, que o Kardec sempre falou, a fé raciocinada. Vamos lá. O Kardec, no Livro dos Espíritos, se vocês forem lá no final do Livro dos Espíritos, vai ter lá conclusões. Ele faz uma conclusão da obra do Livro dos Espíritos. E num pedacinho da conclusão ele fala, olha só, ele fala de 3 aspectos, que a doutrina nos apresenta 3 aspectos. O tríplice aspecto está aqui. O aspecto das manifestações, os fenômenos, o intercâmbio, tudo isso, mediunidade. O aspecto dos princípios e da filosofia, que a gente comentou, que decorre dessas manifestações, que a filosofia decorre das manifestações. A aplicação desses princípios, olha só, não basta você olhar só a manifestação e se identificar com os princípios e a filosofia. Você tem que aplicar. É necessário aplicar esses princípios. E daí ele fala, bom, desses 3 aspectos nós temos 3 graus de adeptos
de espíritas, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Os que percebem as consequências morais e os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, dentro dessa síntese que o Kardec faz, sobre os 3 aspectos, ele complementa aqui, ó, qualquer que seja o ponto de vista, qualquer ponto de vista que a gente tiver, científico ou moral, porque às vezes você cai mais para um ou para outro, tem mais assim identidade com um ou com o outro, sobre que considerem esses estranhos fenômenos, quer dizer, esses estranhos fenômenos, para a época eram fenômenos estranhos, né? As manifestações dos fenômenos. Todos compreendem constituírem eles uma ordem. Então tem uma ordem inteiramente nova de ideias, essa ordem nova de ideias. É aí que está o pulo do gato do Espiritismo. Ele estabelece novos paradigmas, uma nova ordem de ideias. E o que caracteriza a evolução da humanidade? São novas ideias com novos paradigmas. É isso que caracteriza, que empurra a humanidade para a evolução. Então, vamos lá. Então, essa ordem nova de ideias, ela surge e da qual nós não podemos deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, é o que eu falei agora. E compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Então, ela é necessária. Não se pode deixar de operar essa modificação profunda. E nós estamos vivendo um período de modificações profundas na humanidade. Bom, isso está no Livro dos Espíritos, nas conclusões, e vocês depois chequem em casa, tá? Então, já acabou? Olha, pessoal, então, não acabou ainda, espera um pouquinho. Você que falou, já acabou? Não, acabou o slide. Eu ia falar, você tem tempo ainda, né? Acabou o slide, né? Esse livro aqui, pessoal, quem tiver oportunidade de ler, esse livro tem que ser estudado também, tá? O nome dele é O Espiritismo e os Problemas Humanos. É do Deolindo Amorim, com colaboração do Hermínio Miranda. Esse livro é sensacional. Eu não conhecia, eu comecei a ler, por curioso, eu falei, não é possível, esses caras aqui são o máximo da atualidade. E foi escrito em 1948. Eu nem era nascido, nenhum de nós acho que era nascido. Quem era nascido em 48 aqui? 48? 44. Não acredito. Sério? Puxa vida. Então, quando vocês eram pequenininhos, o pessoal já escreveu esse livro aqui. Eu vou ler só um pedacinho, só para deixar com lombriga, né? Atiçar as lombrigas de vocês aí. E os problemas, parece que eles escreveram ontem esse livro. Escreveram, né? Faz quanto? 76. Só que eles deram uma reedição, tá? Essa daqui é reeditada, tá? Olha, eu vou ler assim rapidamente. Devemos desenvolver e aprimorar cada vez mais a consciência de participação da vida social, em harmonia com o legítimo pensamento da doutrina, que não quer o espírito fora do mundo, mas dentro do mundo, ajudando a transformá-lo. Estamos, assim, na mesma linha de pensamento até hoje,
Dentro desta ordem de ideias, ainda consideramos válidas, sem tirar nem pôr, as conclusões finais de nosso livro, Espiritismo e os Problemas Humanos. Então, aí ele fala, o Espiritismo, quer dizer, a doutrina codificada por Allan Kardec, tem relações com a sociologia, o direito, a economia, a história. O Espiritismo é uma doutrina de sentido universal. Olha só. Podendo ter pontos e coincidência com diferentes doutrinas e religiões. Mas conserva a autonomia dos seus princípios. Quer dizer, olha só que coisa. O Espiritismo ele tem identidade com várias religiões, mas ele conserva a autonomia do seu princípio, dos seus princípios. O Espiritismo é progressista, não é partido progressista não, tá? Não tem nada de política aqui não. O Espiritismo é progressista, afirma a liberdade espiritual e não crê na subordinação do homem a qualquer determinismo absoluto. Quer dizer, ele progride, o Espiritismo é progressista no sentido que ele está progredindo, tá? O Espiritismo tem por fim, princípio, a espiritualização do homem na sociedade. É o fim, né? É o objetivo do Espiritismo, é espiritualizar o homem na sociedade, na vida social. O Espiritismo acompanha a evolução das ideias e, por isso, não pode ser considerado fora da atualidade. Quer dizer, ele continua sempre atual. Somos ainda deste mundo, pertencendo à sociedade, temos compromissos na Terra e, por isso mesmo, não podemos fugir às contingências do meio cósmico e do meio social. Não queremos pedir à doutrina espírita a solução pronta e acabada de todos os problemas da vida, assim como não alimentamos, nem poderíamos alimentar a ingênua suposição de ser o Espiritismo a única doutrina capaz de nos proporcionar o bem ou nos abrir clareiras para o conhecimento espiritual. Olha só. Não é a doutrina que vai não é a melhor doutrina, ela é apenas um complemento. E não é ela, às vezes, que vai fornecer para nós a participação no bem, né? A prática do bem. Há muitos caminhos para iluminação interior, mas é sempre uma conquista, que depende do esforço próprio, da luta constante, em qualquer ambiente. Não é uma graça que cai do céu. Não é um estado de quietude displicente. Há muitas vias de conhecimento e, consequentemente, cada qual se faz aquela que mais de perto combina com as suas inclinações e possibilidades. Isso aqui é só um spoilerzinho para vocês levantarem o interesse de ler essa obra aqui. Então, pessoal, desculpa aí por algum comentário que eu fiz, mas todos eles foram baseados, eu estudei um pouco para poder falar alguma coisa com fundamento. Falar sobre espiritismo é uma grande responsabilidade e falar para vocês, a responsabilidade é ainda maior, né? Porque vocês todos são espíritos, estamos aqui, somos todos iguais, espíritos em evolução, questionando, tentando nos conhecer melhor. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta?